Olá, queridos irmãos em Cristo Jesus, aqui estamos com o programa Ágatos Brasil. O programa que substituiu aquele que dizia respeito a Avivamento Brasil. Mas a tônica continua sendo a mesma. E para esta manhã eu vou falar sobre condições de Deus para a prosperidade. Não é isso que tanto se fala hoje? Prosperidade, todo mundo tentando, querendo e buscando a prosperidade? Vamos dar uma olhadinha em Gênesis, capítulo 18, versículos 16 a 19, quando Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. Assim diz a palavra do Senhor. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu tenho conhecido que há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para que agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tenho falado. Queridos irmãos em Cristo Jesus, falar sobre condições de Deus para a prosperidade é uma coisa até bastante agradável. Não sou contra a busca da prosperidade. Na verdade, eu nunca busquei prosperidade financeira na vida. Interessante, não buscava mesmo. O que eu buscava era a sobrevivência natural. E, por causa disso, eu trabalhava muito. Trabalhava, às vezes, de 15, 16, até um pouco mais horas por dia. Em alguns momentos, como professor, especialmente, mas pastor, trabalhando em 5, 6 lugares diferentes. Dir-se-ia que eu trabalhava igual a um louco. É porque as contas chegavam, eu tinha que pagá-las, tinha 2 filhas, esposa, embora a esposa também ajudasse como professora. Trabalhávamos muito para ganhar o dinheiro para a sobrevivência. Mas tem gente que só trabalha pensando em prosperar, enriquecer. Alguns até que enriquecem, alguns até que conseguem realmente um patrimônio vultoso. Pois bem, outros buscam a igreja, o reino de Deus, enfim, para alcançar prosperidade. E algumas denominações ou pseudo-denominações atuais, igrejas curandeiristas, etc., que existem por aí, oferecem a prosperidade àqueles que contribuem. É certo que a prosperidade está vindo, e está vindo em abundância para aqueles que a oferecem, para aqueles que são os líderes, aqueles enriquecem. O povão, contudo, nem sempre prospera, nem sempre consegue o objetivo, nem sempre consegue a cura, etc, etc. Mas eu não sou contra a prosperidade. Mas Deus também me deu prosperidade em face do trabalho que eu realizava, daquilo que eu realizava. Porque eu fazia o meu trabalho com honestidade, com sinceridade, servindo a Deus, servindo a sociedade, etc, etc. Eu me aplicava muito bem ao trabalho. E Deus também se interessou por mim e me fez prosperar. Me fez prosperar financeiramente, socialmente, moralmente, familiarmente. Eu sou um verdadeiro milagre de Deus na terra. E Deus, lá no passado, fez uma promessa a Abraão, mas não sem estabelecer condições. Na verdade, todas as promessas que Deus fez aos seus servos através da história, estabeleceu condições, algumas até sutis, mas as estabeleceu. E Deus cumpriu, sempre cumpriu o que ele estabelecera aos seus servos, e particularmente a Abraão, tornando a sua descendência uma geração próspera, maravilhosa. E ele disse que nele seriam benditas todas as nações da terra. E todas as nações da terra são beneficiadas, são ajudadas, são, enfim, sustentadas pelo grande trabalho iniciado com Abraão, aquele que é chamado de o pai da fé. Então, meus queridos irmãos, atentemos para essas condições nos pontos que vamos ver neste sermão. Na verdade, são 4 pontos, 4 tópicos. O primeiro deles é o seguinte: que o pai de família tenha domínio sobre os filhos.
Primeira condição para que haja prosperidade em uma família, para que haja prosperidade em uma igreja, para que haja prosperidade no seu lar, é necessário que o pai de família tenha domínio sobre os filhos. Essa expressão, esse tópico que eu coloco aqui, é profundamente antipático nos dias em que vivemos, porque o pai não tem sido mais autoridade sobre os filhos. Diz o Senhor a respeito de Abraão: eu o escolhi para que ordene a seus filhos. Deus escolheu Abraão para que pusesse ordem na sua família, para que estabelecesse limites, critérios para os seus filhos. Hoje a autoridade se encontra na vontade dos filhos. Não se vê nas famílias modernas pais com autoridade. Não são pais autoritários, não são pais violentos, não são pais rigorosíssimos, nada disso. Apenas pais com autoridade. A autoridade da experiência, a autoridade firmada na moral impoluta de sua vida, a autoridade firmada no conhecimento de causa, autoridade porque tem vivência e experiência. Hoje não se encontra isso, porque os filhos mandam em casa. A vontade e liberdade desses, ou seja, dos filhos, praticamente deve prevalecer. As próprias leis deste país em que vivemos, do Brasil, são assim demasiado condescendentes para com os interesses dos filhos. Os filhos hoje têm todo o direito. Isso está estabelecido em leis bem claramente. Se um pai dá um peteleco, uma reguada, um tapa em um filho, ele pode ser processado, quando na verdade ele está apenas orientando, ensinando. Ah, porque vai traumatizar. Não vai não. Eu não sou uma pessoa traumatizada. Graças a Deus, glórias a Deus pelas varadas e tamancadas, porque na minha época nem eram chinelos, sandálias havaianas ou coisa assim. Não, eram varadas, eram tamancadas mesmo. Só que isso foi introduzido sorrateiramente, ou seja, essa questão de família não ter mais autoridade sobre seus filhos, de os pais não poderem mais ensinar a seus filhos, etc. Isso foi introduzido sorrateiramente, especialmente no período da Guerra Fria, depois da Segunda Guerra Mundial, sem que o Ocidente, o lado que ficou sob o governo dos americanos, percebesse, sem que o Ocidente percebesse. Mas era e é uma das tônicas da sociedade comunista. Era assim na União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que não mudou nada. A Rússia hoje é a mesma coisa, é igualmente um país comunista, é igualmente um país ditatorial, é igualmente um país com um partido comunista mandando, e a família continua não tendo lugar lá. Melhorou muita coisa? Melhorou, mas não existe a liberdade que tínhamos neste país, no nosso país, Brasil, na América Latina como um toda, e também nos Estados Unidos e Canadá, sobretudo nos Estados Unidos e Canadá, como princípio moral que norteou o Oriente, o Ocidente. Não. Mas não é assim na Bíblia. A Bíblia não destrói a família, pelo contrário, ela afirma, fundamenta, dá autoridade aos pais, para que corrijam, para que ensinem. E a coisa ela era tão séria que quando Deus pediu que Abraão levasse o seu filho para o holocausto, ele pegou o filho e foi. Foi. E o filho foi tranquilamente, sabendo que alguma coisa Deus iria fazer. E chegou a questionar sobre quem seria o cordeiro a ser imolado, e se deixou amarrar e colocar sobre aquele holocausto. Tamanha era a sua obediência ao seu pai. Mas Deus tinha um plano melhor para aquele jovem. Hoje, a Bíblia está em último lugar nessa sociedade podre, estraçalhada. O princípio da autoridade do pai na família foi espezinhado, desprezado e hoje, além de tudo isso, é ridicularizado. Um segundo ponto por considerar é que o pai de família ordene a sua casa até depois dele. Esse aspecto foi visto também no texto que eu li. Até depois do seu domínio, mesmo quando os seus filhos já estiverem casados, possuindo filhos e netos e tudo mais, que o seu domínio, que os seus princípios
prevaleçam sobre aquela família, sobre os seus filhos, sobre os seus descendentes. Era um governo patriarcal, eu tenho certeza, mas foi um dos melhores governos que aconteceu. Vamos ver uma coisinha interessante, é que as famílias que prosperaram financeiramente são aquelas em que os filhos estavam firmes sob a liderança e orientação quanto ao trabalho estabelecido pelo pai. Era assim no povo de Israel e é assim até hoje. O pai de família, ele conduzia todos os seus em derredor para uma carreira, para o sucesso, para o trabalho. E nós vemos o povo judeu como o povo mais próspero do mundo. Não é um povo socialista. É um povo capitalista, honesto, correto, temente a Deus. Ah, não, são os Estados Unidos. O dinheiro dos Estados Unidos é dinheiro dos judeus. Quando os judeus foram expulsos do Brasil, foram para os Estados Unidos e fundaram uma cidadezinha pequenininha lá no Nordeste. E eles deram o nome de Nova Amsterdã. Nova Amsterdã. Esses judeus vieram para o Brasil da Holanda. Então criaram lá uma Nova Amsterdã. Sabe qual é a cidade de hoje? Nova York. Nova York foi criada pelos judeus. Qual é a maior cidade do mundo em desenvolvimento, em prosperidade? Qual é o país mais desenvolvido do mundo hoje? Estados Unidos e Israel. E em tecnologia, saúde, etc. Israel até mais do que nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos são os judeus que operam a sabedoria, são os judeus que operam a ciência, são os judeus que operam e dominam o mercado financeiro. Assim, portanto, ainda é com os judeus, os filhos de Abraão. Até hoje, o ordenamento moral, espiritual, de segurança e de grandeza de Abraão prevalece sobre a sua geração. São os mais bem-sucedidos na terra. Como sempre foram prósperos os judeus, como sempre foram muito prósperos. Mas como são fracassados os filhos que se tornaram as autoridades dentro da família. O que vemos hoje, até nos meios evangélicos, são pais subordinados aos filhos. Só fazem aquilo que eles estabelecem, só fazem aquilo que lhes agrada. Ah, meus irmãos queridos, pastores, líderes, presbíteros, missionários, orientem suas igrejas para que os pais assumam o lugar que Deus realmente lhes confiou para ordenar, para orientar, para conduzir, para ensinar os filhos nos caminhos do Deus eterno. Há um terceiro ponto que vamos considerar, queridos irmãos em Cristo, é que esses filhos, se querem prosperar, se a família quer prosperar, que guardem o caminho do Senhor, ou os caminhos do Senhor, né? A Bíblia diz que os caminhos do Senhor são retos. Os caminhos do Senhor são os melhores. Não são os nossos caminhos. As pessoas querem viver do seu jeito, querem viver à sua maneira, querem primar pelo hedonismo, pelo princípio do prazer, fazer as coisas que lhe apraz. Isso quer dizer que não se espera que as pessoas escolham outros caminhos que lhes pareçam adequados, mas que nos submetamos aos caminhos do Senhor. Trilhar os caminhos do Senhor, obedecer àquilo que é reto e estabelecido na Bíblia, os princípios maiores e eternos, isso sim faz com que as pessoas prosperem. Os melhores homens, os mais desenvolvidos, os mais firmes, os mais bem-sucedidos na terra, são os tementes a Deus. Os outros são apenas ricos, tão ricos quanto infelizes, tão ricos quanto miseráveis, tão ricos, cheios de patrimônio, quanto desgraçados nos seus lares, com filhos perdidos. Esses caminhos de Deus são para nós, estão para nós, espalhados ao longo de toda a Bíblia, que é a palavra de Deus. É impossível você ler um livro da Bíblia sem que encontre ali algum tipo de orientação perfeita, orientação adequada, orientação agradável, orientação que lhe ponha no caminho do bem, orientação que lhe faça alcançar a prosperidade. Esperem, não fique achando
que podemos encontrar caminhos bons em outros livros. Ah, mas tem muitos livros bons. Tem livros maravilhosos escritos, eu sei. Eu mesmo escrevi 5 deles. Tem coisas boas? Tem. Quase todos os livros, tem alguns que não tem nada. Quase todos os livros têm coisas boas. Mas há um detalhezinho. As coisas boas encontradas nos demais livros só serão boas se estiverem fundamentadas na palavra de Deus. Se não estiverem fundamentadas na palavra de Deus, serão falácias, serão apenas termos bonitinhos, expressões interessantes, frases agradáveis, mas não conduzirão o homem ao sucesso, muito menos à presença de Deus. A Bíblia diz que há caminhos que para os homens parecem direitos, mas o fim deles é a perdição. Ah, quantos caminhos hoje para os homens parecem direitos, parecem adequados, convenientes, mas o fim é a perdição. O fim é o inferno. E é disso que nós temos que ensinar, é isso que temos que ensinar ao nosso povo. Temos que orientar aos nossos fiéis, às nossas ovelhas, aos nossos filhos, aos nossos irmãos e irmãs. Temos que orientar a que sirvam ao Senhor. Serão prósperos, serão felizes, serão uma geração agradável a Deus. Um quarto e último ponto nesse sermão é que pratique a justiça e o juízo. É o finalzinho daquele texto que lemos. Pratiquem a justiça e o juízo. Praticar a justiça é viver de modo justo, correto. Isto é, praticar, viver, trabalhar, pensar, falar, se conduzir de maneira correta. Como é viver de modo correto? Eu entendo que viver de modo correto é exatamente viver em relação ao próximo, como você espera que o próximo viva em relação a você. Viver em relação ao próximo do modo como você espera que ele viva em relação a você. Você não quer que ele viva de maneira correta com você, para com você? Você não quer que ele lhe pague aquilo que pegou emprestado com você, o dinheiro que pegou emprestado? Aquilo que ele comprou, ele não deve pagar? Deve. Então você faça a mesma coisa. Haja para com o próximo da maneira como você gostaria que ele agisse para com você. É o mesmo que só fazer para com o próximo o que desejamos que ele faça para conosco. Simples assim. Não tem novidade. Então, agir com correção, agir com honestidade, isso é para todo mundo, seja lá para o mais simples e pobrezinho membro da igreja, até o senhor, meu querido pastor, presidente de uma igreja, mensageiro, evangelista, professor, intelectual, todo empolado. Mas quantos de vocês são verdadeiros picaretas na sociedade, envergonhando o evangelho de Deus e querem prosperar? Prosperar como? Se vocês são maldizentes para com Deus do modo como vivem. Então é viver cada um também como um juízo. Praticar o juízo é isso. Viver cada um como um juiz de si mesmo. Eu preciso viver julgando as minhas atitudes, julgando as minhas palavras, julgando os meus pensamentos, julgando os pormenores da minha vida, os meus passos todos. Eu tenho que me julgar, mas como? Se julgando continuamente e nunca se achando culpado, se julgando de maneira tal que você não encontre dolo, não encontre culpa nos seus caminhos. No momento em que você encontrar uma culpa nos seus passos, ponha os joelhos no chão e se arrependa. Seja você, eu repito, dos mais simples da sua igreja ou mais empolado dos dirigentes. Mas não é esse juízo que as pessoas praticam, desculpando-se à luz da racionalização, ou seja, inventando uma justificativa que lhe pareça lógica, adequada, para anestesiar a sua consciência. Isso é racionalização, mas julgando-se à luz dos preceitos estabelecidos na Bíblia Sagrada. Assim haverá prosperidade na vida. Você será bem abençoado. A sua geração será uma bênção.
será uma consequência do cumprimento dos preceitos eternos de Deus. Não será uma conquista de exercícios espirituais ou bênçãos devidas a ofertas que se dê aos cataníqueis do presente século, líderes religiosos com título de bispos, apóstolos, missionários, profetas e quantas outras coisas engraçadinhas eles criam para com elas se denominarem. Não, nada disso. Prosperar na vida não significa só ganhar dinheiro, mas crescer espiritualmente. Mas isso se você, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido líder, cumprir os preceitos estabelecidos na palavra do Senhor. Que Deus a todos abençoe. Amém.